Olá, boa noite a todos. Saúde no amor e na paz de Cristo Jesus. Amém? É bom estar na casa do nosso Deus. Amém? Aleluia. Querido Pai, obrigado, Senhor. Primeiro de tudo, Senhor, nós queremos te honrar, Senhor, neste lugar, Senhor, neste tempo. Queremos te honrar, Senhor, na tua palavra, porque sabemos que tu e a palavra são um, Senhor. Por isso nós te honramos hoje nesta palavra, Senhor. E te agradecemos, ó Deus, que com ela vais falar aos nossos corações, porque não será, Senhor, a palavra de homem algum, Senhor, ou de mulher alguma, mas será a tua palavra a ministrar aos nossos corações, Senhor. Será ela que irá edificar, mudar, transformar as nossas vidas, Senhor. Será a tua palavra, Senhor, o teu Espírito, Senhor Deus, que vai trazer revelação, Senhor. Senhor, é tua presença no nosso meio, Senhor Deus, que vai, Senhor, avivar, Senhor, cada coração nosso, Senhor, e nos dar, Senhor, um refrigério, Senhor, para continuarmos a ser mais que vencedores, Senhor, durante o resto desta semana, Senhor, e a cada dia das nossas vidas, Senhor. Por isso, Pai, uma vez mais te honramos neste lugar, Senhor, e te agradecemos desde já por aquilo que vais fazer em nós e através de nós, Senhor. Para a honra e glória do teu nome, e todos dizem... Amém. Vos saúdo a todos, então, na paz e no amor de Cristo. Amém. E eu hoje vou continuar a falar, vai ser a lição número 2, sobre o poder do sangue de Jesus, ok? A semana passada nós iniciamos a falar sobre o sangue e vimos que a Bíblia retrata o sangue, ou fala do sangue de duas maneiras, como sangue aspergido e como sangue derramado. A semana passada falamos sobre o sangue aspergido, amém? Aquele sangue que é salpicado ou que é colocado nas nossas vidas e que pode trazer mudança, transformação, avivamento, cura, amém? E tantas outras coisas mais, amém, nas nossas vidas. Hoje vamos começar a falar do sangue derramado. Como eu disse, a semana passada falamos do aspergido, hoje vamos falar do sangue derramado. Sendo que a vossa pergunta talvez até seja essa: como é que o sangue derramado nos pode trazer benefícios? Amém? E qual é o poder desse sangue e o poder desses benefícios? Verdade? Como é que o sangue derramado nos traz benefícios? Vamos falar um pouco sobre isso. Querem saber? Alguém quer saber? Amém, ainda bem, fico contente. Então, primeiro de tudo, quero vos lembrar que a vida de qualquer ser vivente está no sangue. Eu não sei se vocês se lembram, há muitos anos atrás, eu não me lembro há quantos anos, eu lembro-me que foi quase no princípio, quando cheguei a Portugal, havia uns cartazes, havia uns anúncios que dizia: dê sangue, porque sangue é vida. Lembram-se disso? Alguém se lembra? Amém? Sangue é vida. Deuteronômio diz precisamente isso. Deuteronômio 12, 23 diz mesmo que sangue é vida. O próprio Deus sempre disse que sangue é vida. Amém? Foi por isso que Deus proibiu o comer sangue, desculpem. O comer sangue. Deus proibiu, não é, o seu povo de comer sangue. É verdade, todos nós sabemos que comer carne faz parte do ciclo da vida, verdade ou não? Faz parte do ciclo da vida. Muita gente nem nota, por exemplo, eu vou falar, isto foi o que veio ao meu coração, amém? Muita gente nem nota que ao comer o arroz de cabidela, alguém sabe o que quer dizer arroz de cabidela? Tem outro nome? Arroz de sangue, arroz de cabidela, eu conheço mais como arroz de cabidela, não é? Mas nem muita gente não nota que ao comer o arroz de cabidela e poder desfrutar para muitos dessa delícia, eu não aprecio, nunca apreciei e também nunca comi. Também comi uma vez quando era criança e detestei. E para então essas pessoas poderem desfrutar dessa delícia, uma vida teve que ser imolada. Uma vida teve que ser sacrificado, vamos dizer assim. Um sangue teve que correr. Verdade ou não? Houve um sacrifício que depois veio a trazer benefício a alguém. Verdade ou não?
No Velho Testamento, deixem-me dizer assim, no Velho Testamento, vidas foram sacrificadas para que vidas pudessem desfrutar dos benefícios desses sacrifícios e fossem perdoados. Os irmãos sabem que no Velho Testamento eram sacrificados animais, verdade ou não? Para que as pessoas fossem perdoadas e aceites perante Deus. Então, vidas são sacrificadas, um sangue corre, um sangue é derramado, um sangue é aspergido para o benefício de alguém. Amém? Para benefício de alguém. Em Levíticos 17, verso 11, diz o seguinte, Levíticos 17, verso 11, diz assim, porque a vida da carne está no sangue. É verdade, se a gente tirar o sangue do nosso corpo, a gente morre, verdade ou não? Por isso, a vida da carne está no sangue. Por isso é que há transfusões de sangue, verdade ou não? Então, a vida da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado sobre o altar. Era isso que Deus estava a dizer, sobre o altar eram sacrificados animais, sangue corria, amém? Por quê? Porque esse sangue era vida. Para fazer, nota, esse sangue fazia expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue, note, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. É o sangue que fará expiação pela alma. Muitos de nós já usamos nas nossas orações, nós, os crentes, amém, já usamos nas nossas orações aquela frase, e sem serem orações, aquela frase, há poder no sangue de Jesus. A gente até canta, há poder no sangue de Jesus. Nós falamos muitas vezes, há poder no sangue de Jesus. Verdade ou não? Mas muitos de nós não sabemos ao certo o poder que está nesse sangue. Muitos de nós não desfrutamos ou não estamos a desfrutar dos benefícios desse sangue que correu naquela cruz, por si e por mim e por nós. Muitos de nós não estamos a desfrutar, amém? Não estamos a ver, amém, o poder que se manifesta neste sangue. Mas muitos de nós simplesmente acreditamos, ouvimos falar que o sangue tem poder e acreditamos. Podemos não ter muitos conhecimentos, mas muitos de nós acreditamos, verdade ou não? É interessante ver que os pecados, aqui nesta escritura, note que os pecados são cometidos no corpo, porém é a alma que mais precisa ser purificada, porque ali na escritura anterior, nosso irmão Paulo já tirou, em Levíticos 17, 11, nós vemos que é o sangue que faz expiação pela alma, não diz pela carne, diz pela alma vivente, amém? Note, então é interessante ver que a alma é quem mais precisa ser purificada. Mas será que os animais sacrificados no Antigo Testamento purificavam o homem? Vamos ver o que diz, a resposta está em Hebreus 9, verso 13. Sei que no princípio pode parecer assim um bocado complicado o que eu estou a dizer, mas depois vocês vão entender o porquê de tudo isto. Diz assim, Hebreus 9, 13 diz assim, porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha aspersida sobre os imundos os santifica, note, o sangue os santifica, o sacrifício santificava as pessoas, amém? Quanto à purificação purificava a carne, amém? Purificava a carne, ou seja, os pecados da carne. Mas esse sacrifício de animais purificava, como eu volto a dizer, só a carne. Ou seja, não tinha poder para purificar a alma da pessoa. Foi por isso que Jesus teve que vir, para trazer uma purificação completa de corpo, alma e espírito. Amém? Os irmãos entendem? Porque um sacrifício de um animal não faria isso. Romanos 6, 23, eu vou só ler bocados da Escritura, não vou ler tudo, mas, por exemplo, Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Todos os homens pecaram,
Todos nós nascemos com a natureza pecaminosa. Todos nós, o nosso salário, amém, é morte. Ok? Todos nós pecamos e por isso o salário do pecado é a morte. Ezequiel 18:4 diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Só estou a ler bocadinhos da Escritura. Diz que a alma que pecar, morrerá. Em Hebreus 9:22 diz o seguinte também, diz assim: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E diz assim: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão, ou não há perdão dos pecados. Ok? Não confundam nunca expiação com remissão. Notem, o sangue vai fazer expiação ou purificação, diz Levítico, explica purificação, fala disso como purificação, mas é o derramar do sangue que fará remissão do pecado. Por isso nós vemos em Hebreus 9:22, que nós acabamos de falar ainda agora, que está aqui ainda escrito, amém? Que o pecado requer que uma vida, em outras palavras, que uma vida seja entregue e que sangue seja derramado para que haja justiça, para que a justiça de Deus funcione. Mas o grande problema foi que não se podia, naquele tempo, no Velho Testamento, não se podia requerer a vida do homem. Nenhum homem podia pagar pelo pecado. Nenhum homem. Porque as suas obras eram más. Volto a dizer, todo homem tem natureza pecaminosa. Assim, nenhum homem pode pagar pelo pecado. Ninguém pensa assim: eu faço boas obras e sou perdoado do meu pecado. Não funciona. Tem tudo a ver com derramamento de sangue, ok? Então, as suas obras, as obras do homem são más, devido à sua natureza pecaminosa. Sendo assim, o sangue deste homem, de qualquer homem, está contaminado. E por isso não pode fazer expiação nem pelos seus pecados, nem pelos pecados de alguém. Não pode, porque é um sangue contaminado. Os irmãos entendem? O sangue de um pecador, quando este morre, deixa-me dizer, alguém que não aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, que não crê que o sangue de Jesus foi derramado para purificar os seus pecados e o levar perante Deus, essa pessoa, esse pecador, quando este morre, o seu sangue está em débito por causa do seu pecado e por causa da sua natureza pecaminosa, porque é pecador, porque nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E como do outro lado da vida, porque há uma vida eterna, porque do outro lado desta vida tudo é eterno, então esse homem pecador, ao morrer, entra na sua eternidade, com uma dívida eterna. E por isso é que a Bíblia diz que é separado de Deus. Ou deixem-me usar aquela palavra que ninguém gosta de ouvir: vai para o inferno. Os irmãos entendem? Fica separado de Deus. No Velho Testamento, era o sangue de animais que fazia expiação ou purificava. Então, era a partir do derramamento do sangue desses animais que Deus concedia o perdão. Porém, isso era temporário. Era algo que era temporário. E porquê? Porque o sangue era derramado aqui na terra. Isto estava a acontecer aqui na terra. Essa obra, essa expiação, esse perdão estava a acontecer aqui na terra. Amém? O sangue era derramado na terra, onde na terra tudo é temporário e tudo é passageiro. Porque o que é que Deus diz? Céus e terra passarão. Só Deus permanece para sempre. Amém? Então, esta purificação que vinha do sangue de bodes, de cordeiros do Antigo Testamento, alcançava só a purificação do corpo. Porém, a alma do homem permanecia impura, ou seja, depois dos sacrifícios que eram feitos, o homem continuava a manter o pecado em seus corações. O seu coração, o seu espírito continuava pecaminoso.
O sangue dos animais simplesmente era como se fosse uma capa que era posta sobre nós, e Deus, quando olhava para o homem, via aquele sangue, via que um sacrifício foi feito, uma vida foi dada, e Deus perdoava os pecados daquela pessoa. Mas o pecado continuava no seu coração, porque a vida ou o sangue do animal não tira o pecado da alma nem do espírito. Os irmãos entendem? A pessoa tinha que nascer de novo. Então, um sangue tinha que ser derramado. Por isso é que Deus enviou o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Por isso é que Jesus é chamado o Cordeiro de Deus. Amém? Porque só Ele foi achado digno, amém, de pagar o preço para a nossa salvação. O grande problema foi que não se podia requerer a vida do homem, porque as suas obras são más devido à sua natureza pecaminosa. Já falamos sobre isso, amém? E ele não podia fazer remissão pelos seus pecados, nem pelos pecados de ninguém. Então, esta purificação, meus irmãos, que vinha do sangue de bodes e de cordeiros, alcançava, volto a dizer, só o seu corpo, não a sua alma, devido à sua natureza pecaminosa. Mas Hebreus 4,15 diz o seguinte, Hebreus 4, verso 15 diz o seguinte, diz assim: porque não temos, hoje em dia, antigamente, era o sumo sacerdote que entrava no tabernáculo e fazia os sacrifícios dos animais e aspergia aquele sangue no altar, no Santo dos Santos, amém, para perdão dos pecados das pessoas, amém. Agora, nós temos um sumo sacerdote, amém. Hebreus 4,15 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Quem é que, como nós, foi em tudo tentado, mas nunca pecou? Jesus Cristo, amém. Nunca foi achado falta nele, amém. David sabia também, o rei David sabia que não adiantava nada fazer sacrifícios pelo seu pecado se não houvesse mudança no seu coração. Ele mesmo diz em Salmos 51, verso 16, um salmo que nós usamos muitas das vezes quando nós sentimos algum tipo de culpa nas nossas vidas. David diz em Salmos 51, verso 16, diz, falando de Deus, diz assim: não desejas sacrifícios, senão eu os daria. David está a dizer, tu não desejas mais sacrifícios, não requeres mais sacrifícios de animais, de sangue, não queres mais isso. Tu não te deleitas em holocaustos. Deus já não tinha prazer nada disso. A Bíblia chegou a uma altura que Deus disse que estava cansado disso. Ele precisava trazer alguém que fizesse o sacrifício uma vez por todas, amém? E que pudesse remir, pudesse resgatar toda a humanidade, todos aqueles que crescem nele, amém? Deus queria, amém, que houvesse um só sacrifício. E como não havia homem nenhum perfeito, sem culpa e sem pecado, então ele enviou-se a si próprio, ou ele enviou seu Filho amado, amém? Para ser por nós o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Nós vemos que David sabia que não podia mudar o seu coração. Ele mesmo diz também em Salmos 51, verso 10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Ele sabia que precisava ter um coração puro, um espírito reto, e só com Deus ele podia alcançar isso. Podemos então entender que o sangue de Jesus tem poder não só para purificar o corpo, mas o derramamento do seu sangue alcança a nossa alma, alcança o espírito do homem e traz eternidade para o homem. Amém? Traz eternidade para nós. Em Hebreus 9, 14, voltamos a Hebreus 9, verso 14, diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, note que pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, note o que esse sangue faz: purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus
vivo, purificará a nossa alma. Consciência refere-se também à alma, purificará a nossa alma de obras mortas. Nós pensamos assim, se eu fizer isso, eu sou aceito por Deus, eu tenho a vida eterna. Não, não é por andar não sei quantas milhas, não é por rezar não sei quantos terços que nós vamos alcançar a vida eterna. Esqueçam-se, não é por obras algumas. A Bíblia diz, é só por Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro nome no mundo, na terra, não há ser algum nesta terra que foi, amém, que é ou que venha a ser, que nos pode dar salvação. Só Jesus Cristo. Amém? Só Jesus Cristo é o caminho para Deus. O sangue de Jesus é o único agente que consegue purificar a consciência dos homens para que as suas obras passem a ter valor. Não somos salvos pelas obras, porém, sendo purificados no nosso corpo, as nossas obras acabam por ser aceites pelo nosso Deus. O que nós fizemos, quando nós aceitamos Deus como nosso Senhor e Salvador, quando nós pedimos a proteção do seu sangue sobre as nossas vidas, quando nós pedimos a purificação do seu sangue sobre nós, o que é que acontece? Tudo o que fizermos será aceito por Deus. Porquê? Porque o sangue nos limpa, nos purifica, e o que fizermos é aceito para Deus. Os irmãos entendem? Amém? O sangue do pecador, ao ser derramado, é visto como uma dívida eterna por causa dos seus pecados, mas o sangue do justo, que é Jesus Cristo, ao ser derramado, é visto como crédito, um crédito eterno. É por isso que tem poder para nos purificar no nosso interior, na nossa alma, no nosso ser, amém? Para podermos assim servir a Deus e servirmos uns aos outros com alegria e com gozo. Amém? É o poder do sangue de Jesus que nos purifica. É um poder eterno. Porque não foi derramado na terra, esse sangue foi derramado nos céus. Hebreus 9, verso 11 e 12, diz o seguinte. Diz assim, mas vendo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, dos bens futuros, por um maior e mais perfeito, maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, verso 12, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Ou seja, note que o tabernáculo que Jesus entrou e derramou o seu sangue, foi lá aspergido o seu sangue, não foi um tabernáculo feito por mãos de homens, foi um tabernáculo eterno, ou seja, um tabernáculo nos céus. Lá Jesus entrou no Santo dos Santos, perante o propiciatório. Se vocês não ouviram a mensagem da semana passada, podem ouvir e vão entender um pouco melhor o que eu disse. Amém? Ele entrou no Santo dos Santos, lá nos céus, amém? Perante o propiciatório, ou perante a arca de Deus, e ali derramou do seu sangue. E esse sangue fala hoje e fala eternamente que nós fomos comprados por esse sangue, que nós somos justos, que nós fomos justificados, fomos remidos e que não mais é preciso haver sacrifícios da nossa parte. Amém? Não mais. Não mais. Acabou os sacrifícios. Amém? Nós só temos que aceitar a obra que Ele fez. E dizer, Senhor Jesus, entra no meu coração. Ele fez o sacrifício por nós. Nós não precisamos fazer mais sacrifícios. Amém? Aleluia. Não foi o sangue de Jesus derramado aqui na terra há mais de 2000 anos que nos purifica, mas sim aquele sangue que ainda existe, que ainda, deixem-me dizer assim, que ainda está quente, que é eterno e foi derramado ou aspergido por Jesus, por Ele próprio, lá no Santo dos Santos, amém? Sob o propiciatório eterno de Deus. Esse sangue é que nos lava e nos purifica e nos faz, amém, perfeitos perante Deus. É por isso que diz, a Bíblia diz, eterna redenção. É eterna. Nossa redenção, o nosso perdão é eterno. Lembrem-se disso, quando pedem perdão a Deus, o
perdão, a resposta de Deus para si é eterna. Ele perdoa. Amém? Ele perdoa eternamente. Por quê? Porque esse tabernáculo em que Jesus entrou está sempre diante, amém, a face de Deus o Pai. Amém? Está sempre diante a face de Deus o Pai. E esse sangue derramado por Jesus permanece eternamente a fazer expiação por nós, a trazer remissão dos nossos pecados. Romanos 5, verso 20, diz o seguinte, a parte B do verso 20, Romanos 5, diz o seguinte. Vamos ler todos já agora, diz assim, veio porém a lei para que a ofensa abundasse. Ou seja, a lei veio mostrar que há ofensas em nós. Amém? Ela abunda, a ofensa só mostra que o pecado abunda em nós. Mas note, mas onde o pecado abundou, o que é que aconteceu? Superabundou a graça. Onde existe pecado, amém? A graça de Deus está lá, ainda em maior grau. Em maior grau. Assim, por isso é que Deus, a Bíblia diz que Deus ama o pecador. O que é que ele odeia? É o pecado, não é o pecador. Deus não odeia o homem pecador. Deus odeia o pecado no homem. Nunca aceitem, nem nunca pensem que Deus odeia o pecador. Mentira. Deus odeia o pecado no homem. Há uma diferença. Consegue entender? Amém? Assim, vamos agora ver o poder desse sangue aspergido ou derramado no plano redentor, o plano redentor de Deus o Pai para com toda a humanidade. Vamos ler Efésios 1, verso 7. Diz assim, vamos falar do plano, como é que esse sangue aspergido tem poder. Vamos falar então sobre isso. Efésios 1, verso 7, diz assim, em quem temos a redenção. Em quem temos a redenção, está a falar de Jesus Cristo, amém? Pelo seu sangue, a remissão das ofensas. Pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Amém? É gratuito. A remissão do pecado é algo gratuito. Ninguém tem que pagar nada. É gratuito. Nós temos a redenção pelo seu sangue. Em Colossenses 1,14, vamos ver novamente sobre a redenção. Diz assim, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ou seja, ponto 1, o sangue é o agente principal da nossa redenção. Sem sangue, sem o sangue de Cristo, não há redenção. E a outra palavra para redenção é salvação. Mas só que a palavra redenção descreve melhor o que Jesus fez por toda a humanidade. Essa palavra descreve melhor. Pois a salvação, deixem-me dizer assim, pode se aplicar a situações temporárias. Por exemplo, vou salvar alguém que se está a afogar. Algo temporário. Eu salvo aquela pessoa. Salvar alguém do fogo é temporário. Verdade ou não? Enquanto que a salvação de Jesus é eterna. Nós podemos nos afundar várias vezes e a salvação está sempre em operação. Ok? Mas entendem? Redenção se estende para toda a eternidade. Jesus não nos salvou temporariamente, mas nos redimiu eternamente. Para sempre Ele nos redimiu. Ele derramou seu sangue por nós de uma vez por todas. O sacrifício perfeito de Cristo nos salva para toda a eternidade. Tudo o que Jesus fez por nós é para toda a eternidade. Nunca pensem assim, mas fazem um erro e vocês começam por dizer assim, mas Deus já não me ama, Deus já não me perdoa, eu fiz este erro. Não, Deus salvou para toda a eternidade. Deus quer que você ande no caminho da retidão. Amém? E que saiba que no seu sangue, no seu nome, há perdão. A Bíblia diz em 1 João 1,9 que se nós
confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém. Toda a injustiça, não é só de alguma, de toda a injustiça. Deus opera, amém. O sacrifício perfeito de Jesus nos salva, então, por toda a eternidade. Ou seja, pelo sangue de Jesus somos redimidos para sempre. Nem mesmo as nossas falhas podem mudar aquilo que Cristo fez. O que Ele fez foi uma vez para todas. Às vezes as pessoas dizem assim, oh Deus, vem cá, Senhor, ajuda-me, faz isto por mim. Não, deixem-me dizer, Deus já fez. Vou ser simples com vocês. Deus já fez. Ele fez a sua obra, Ele fez uma vez por todas. Ele foi à cruz uma vez. Ele morreu uma vez. Ele foi sacrificado uma vez. E Ele já fez tudo por nós. Nós só temos que aprender a receber dos benefícios de tudo aquilo que Ele já fez por nós. Amém? Vamos aprender a receber desses benefícios? Amém? Deus já fez tudo por nós. Jesus já fez tudo por nós. Em 1 de João 2:1 diz assim, por exemplo, se alguém peca, faz um pecado. A Bíblia diz em 1 de João 2:1, se alguém pecar, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Se alguém pecar, amém, clama a Deus e diga mesmo, Senhor Jesus, ajuda-me a ser o meu advogado nesta situação. E Ele perante o Pai, amém, vai advogar a sua causa. E o Pai vai ver que um sangue foi derramado e o perdão vai fluir na sua vida. Amém. É assim que Deus flui. É assim que Deus trata conosco. Muitas pessoas foram redimidas e justificadas pelo sangue, mas não sabem e nem desfrutam disso. Ainda que Deus lhe tenha concedido uma medida de fé, eles não conseguem desfrutar dessa medida de fé, não conseguem desfrutar da justificação pelo sangue, amém? Pois o medo, condenação e outras coisas sufocam essa realidade na sua vida. São como, deixem-me dar um exemplo, veio isto ao meu coração, como um homem que contrai uma dívida enorme. Ele trabalha numa empresa e, porque está com certas dificuldades, ele começa a pedir certos empréstimos ao seu patrão. E a sua dívida começa a acumular. O patrão vai-lhe emprestando e aquela dívida começa a acumular. Até que um dia o chefe olha para a dívida do empregado e pensou assim, vou pagar a dívida dele. Paga a dívida desse empregado e chamam. O homem vem e o patrão entrega-lhe o dossiê com as dívidas, com a lista de toda a dívida que ele fez até aquele momento. O empregado começa a desfolhar aquele dossiê e vê e simplesmente olha para aqueles valores e pensa, na sua mente vem logo este pensamento, eu nunca vou conseguir pagar esta dívida, eu vou ser preso. Quando o chefe olha para o semblante do seu empregado, fica admirado. E pergunta-lhe, diz-lhe assim, mas que cara é essa? Por que estás assim? Por que estás assim com isso? E o empregado fica como todo encolhido, sem saber o que responder. E o chefe diz assim, olha para a primeira página, por acaso lestes a primeira página? E o empregado vai para o dossiê novamente, abre na primeira página. E a primeira página estava escrito, pago, dívida paga, integralmente, totalmente paga. Muitos crentes, deixem-me dizer assim, são como este homem. Não sabem que os seus pecados já foram pagos. Um preço já foi pago, já foi dado. Amém? E que nós só temos que adquirir conhecimento, ter revelação daquilo que já foi feito por nós na cruz. Naquela cruz, meus irmãos, naquele dia, Jesus pagou o preço para todos os nossos pecados. Jesus pagou o preço para nos resgatar da maldição da lei. Jesus pagou o preço para nós hoje podermos ser saudáveis. Jesus pagou o preço para nós termos paz no coração, na nossa alma. Jesus pagou o preço para nós termos uma vida até familiar, abençoada. Jesus pagou o preço por tudo. Naquela cruz.
Ele nos resgatou, nos redimiu, nos perdoou. Seja o que for que nós fizemos de errado, se nós formos até Ele, Ele perdoa os nossos pecados. E Ele não requer de nós nenhum sacrifício. Não precisamos fazer obra alguma, a não ser crer. Crer nele, crer no poder do seu sangue. Amém. Segundo ponto, o sangue de Jesus é o alicerce para a nossa justificação. Em Romanos 5, verso 9, diz assim. Romanos 5, verso 9, diz assim: logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Da ira de Deus contra o pecado, não é contra o homem. Eu quero que os irmãos entendam que a ira de Deus nunca é direcionada para o homem, é direcionada para o pecado. Amém? É direcionada para o pecado, não para o homem em si. Então, nós vemos aqui que a justificação, o que é justificação? Deixem-me dizer, justificação é uma cobertura de santidade que vem sobre nós. É como um manto que vem sobre nós. Amém? Que nos torna santos perante Deus. Amém? Para estarmos na presença de Deus. E só como justos é que nós, e santos, é que nós podemos estar perante Deus. Então, justificação pelo sangue de Jesus quer dizer que nós podemos nos apresentar perante Deus e Deus olha para nós e o que é que Ele vê? Ele vê só o sangue de Jesus. Não vê os nossos erros, não vê as nossas falhas, amém? Não vê nada daquilo que nós fazemos de mal. Ele vê o sangue e o sangue nos justifica e nos faz dignos de estar perante o nosso Deus. Amém? O sangue de Jesus nos torna justos perante Deus. Por quê? Porque, volto a dizer, sangue é vida. E o sangue de Jesus é vida para nós, é vida. E a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Pois quando Deus olha para nós, o que é que Ele vê? Ele vê simplesmente o sangue de uma vida inocente que se derramou por nós para o nosso bem. Amém? E para a salvação da nossa alma. E para a salvação da nossa alma. Não deixem, por isso, meus irmãos, deixem-me dizer assim, não deixem, não permitam que nada, ou alguém, seja quem for, vos coloque ideias pessimistas acerca de Deus sobre a sua pessoa. Deus ama-nos, ponto final. Com defeitos ou sem defeitos, Deus ama-nos. Deus olha para nós e nós somos preciosos para Ele. Tão preciosos que Ele deu a sua vida por nós. Ele ama-nos. Amém? Por isso ninguém vos diga o contrário. Quando alguém diz assim, Deus não quer saber de ti. Mentira, Deus quer saber de nós. Nós temos que saber andar com Deus. Temos que saber andar com Deus. Amém? Não permitam então que ninguém vos coloque ideias pessimistas ou derrotistas em vossa vida. Jesus pagou um alto preço para a minha salvação. Jesus pagou um alto preço. Amém? Assim sendo, calem a boca do inimigo, calem esses pensamentos negativos, levem cativos esses pensamentos, de acordo com o que diz a Bíblia, levem esses pensamentos cativos à obediência de Cristo Jesus. Declarem mesmo, eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus. Declarem mesmo, quando algo negativo vem à sua mente, declarem, eu sou um filho de Deus. Amém? E Ele é por mim e nunca contra mim. Deus é por nós, a Bíblia diz que Ele é por nós e nunca contra nós. Ele é a nosso favor. Amém? Diga mesmo que o sangue de Jesus o justifica, o sangue de Jesus o remiu, o sangue de Jesus o purificou e que em Deus há perdão e há salvação. Amém? Vamos continuar na próxima semana. Próxima semana iremos falar o sangue derramado deixem-me dizer, desde o topo da cabeça de Jesus até a sola dos seus pés. O que é que esse sangue fez? Amém? Continuaremos então a falar na próxima semana sobre os benefícios que se podem extrair do sangue derramado de Jesus Cristo por nós. Querido Pai, obrigado, Senhor. Neste momento quero mesmo, Senhor, pedir, Senhor,
em concordância, Senhor, com os meus irmãos, Senhor, que o teu sangue, Senhor, seja agora mesmo, Senhor, derramado sobre a vida de cada um de nós, Senhor. Tu conheces, Senhor, as nossas fraquezas, as nossas limitações, Senhor. Tu conheces tudo nas nossas vidas. Se há alguma falha em nós, algum erro em nós, Senhor Deus, nós oramos e pedimos agora mesmo que o teu sangue, Senhor, venha, Senhor Deus, nos remir, Senhor. Venha agora mesmo nos justificar perante ti, Senhor. Que esse sangue, Senhor, fale vida, Senhor. Fala essa vida, Senhor Deus, essa vida eterna, Senhor. Essa vida de perdão, Senhor. Essa vida de purificação, de remissão, Senhor. Essa vida de transformação, Senhor. Fala essa vida de cura pela qual tu pagaste por nós naquela cruz, Senhor Deus, Pai. Com a tua morte, com o teu sacrifício, Senhor. Tu nos resgataste, Senhor, para sermos santos, para sermos justos, para sermos dignos de estar na tua presença, Senhor. Por isso, obrigado, Senhor, pelo sangue de Jesus, Senhor, sobre nós agora mesmo, Senhor. Obrigado, sim, que esse sangue é poder sobre as nossas vidas, Senhor. Que esse sangue é proteção sobre as nossas vidas, Senhor. Senhor, que esse sangue é perdão, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. E nós, Senhor, agora mesmo aplicamos esse sangue sobre nós, Senhor, sobre os nossos lares, a nossa casa, a nossa família, Senhor. Pedimos mesmo a proteção do teu sangue, Senhor. Quando, Senhor, nós viajamos, Senhor, no nosso carro, Senhor. Senhor, a proteção do teu sangue, Senhor, Deus, sobre nós, Senhor, nos nossos trabalhos, Senhor, Deus, protege-nos e livra-nos, Senhor, de qualquer mal, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor.